Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar a Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou à volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que é que me persegues?" "Quem é o Senhor?" perguntou ele. A voz respondeu: "Eu sou Jesus, aquele que persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e ali vão dirão o que deves fazer." Os homens que estavam a viajar com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles pegaram-no pela mão e levaram-no para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor, chamando: "Ananias." Ele respondeu: "Aqui estou, Senhor." E o Senhor disse-lhe: "Apronta-te e vai até a casa de Judas, na rua direita, e procura um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está a orar e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e colocou as mãos sobre ele para que pudesse ver de novo." Ananias respondeu: "Senhor, muita gente tem-me falado sobre esse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém quanto aos que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, para que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa." Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, colocou as mãos sobre Saulo e disse: "Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que tu viste na estrada de Damasco. Ele mandou-me para que tu vejas de novo e fiques cheio do Espírito Santo." No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele levantou-se e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo em Damasco. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: "Jesus é o Filho de Deus." Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: "Não é este o homem que em Jerusalém estava a matar todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes?" Mas as mensagens de Saulo tornavam-se cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco reuniram-se e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou a saber do plano deles. Então, eles vigiaram os portões da cidade, dia e noite, para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo puseram-no dentro de um cesto e desceram-no por uma abertura que tinha na muralha da cidade. Saulo em Jerusalém. Saulo foi para Jerusalém
e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor tinha falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, tinha anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda a parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus, que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam uma forma de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até à cidade de Cesareia e depois mandaram-no para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judeia, Galileia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas e, com a ajuda do Espírito Santo, mostrava-se grande a respeito pelo Senhor Jesus. Pedro nas cidades de Lida e Jope. Pedro viajava por todo o lado. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e desde há 8 anos que não saía da cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo já te curou. Levanta-te e arruma a tua cama. Na mesma hora, Enéas levantou-se. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e converteram-se ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus, chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo para fazer o bem e ajudar os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois puseram-no no quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro aprontou-se e foi com eles. Quando chegou lá, eles levaram-no para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram à volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda era viva. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida ajoelhou-se e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e entregou-a a elas, viva. As notícias a respeito disso espalharam-se por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão.